Finalmente nós vamos resolver esta atividade que pergunta: Deus faz acepção de pessoas? Afinal de contas, haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas ele não foi enviado para nenhuma viúva israelita, e sim para a viúva de Sarepta, isto é, o profeta Elias. Ele foi o homem que representou o cuidado de Deus para uma pessoa em específico, deixando as demais. Como que nós vamos resolver este conflito finalmente? Deus não é exclusivista, não faz acepção de pessoas. Ele já vem mostrando desde o tempo de Adão, Noé, Abraão, Jó, Naamã. Ele já vem mostrando que Deus não é exclusivista. Cristo faz uma correção certíssima e exata sobre esta qualidade de Deus. Ele faz com que a sua chuva desça sobre bons e maus. Ele alimenta bons e maus. Ele levanta o sol para os bons e maus. Para com Deus não há acepção de pessoas. E isso está bem claro para nós já nas páginas do Antigo Testamento. Os primeiros teólogos da igreja, eles chamaram os profetas de cristãos antes de Cristos, ou proto-cristãos. Esses mesmos teólogos, eles também disseram que existe um proto-evangelho, um evangelho que ele é pregado antes dos evangelhos. Vamos aceitar e vamos entender. Deus não faz acepção de pessoas, nem discriminação. Não é um Deus que dá preferência a uns em detrimento de outros. É bondoso para com todos, misericordioso para com todos. Porém, de vez em quando, ele pontua. De vez em quando, ele ensina. É um pedagogo, é um mestre, é um ensinador. É certo que existe um plano especial traçado por Deus para a nação israelita. Foi o apóstolo Paulo que diz que os israelitas são amados por causa dos pais. Indiscutível. É certo que ele colocou Cristo como o cabeça da igreja. Está escrito na carta do apóstolo Paulo e nós cremos assim. Cristo morreu por sua igreja. Mas isso não se circunscreve o cuidado, o amor e o carinho de Deus apenas para o povo israelita e apenas para a cristandade. Deus é um só. É o Criador de toda a humanidade. E assim como haviam os proto-cristãos, que são cristãos antes de Cristo, e que existe um proto-evangelho, que é o evangelho pregado antes de Cristo, existem também exocristãos. O que são os exocristãos? São pessoas que não estão listados no rol de membros das igrejas, que nem conhecem a ritualística do nosso mundo, o nosso linguajar, os nossos trajes, nem mesmo a nossa teologia, mas são cristãos em essência. Não pro forma, não ritualisticamente, mas são cristãos na atitude, no coração, na essência, no jeito de ser. Isso os primeiros cristãos, lá da era dos pais da igreja, eles identificavam como o Logos espermaticoi. Significa que a semente do Logos, ela foi espalhada pela humanidade, no gene da humanidade, na origem da humanidade. Assim, fazer o bem não é exclusividade da cristandade. E aí vamos retomar o exemplo. A viúva de Sarepta, ela não tomou uma atitude cristã quando ela alimentou o profeta? Quem era o profeta Elias, senão Cristo no Antigo Testamento? Então a viúva de Sarepta alimentou Cristo no Antigo Testamento. A mesma coisa que nosso Senhor nos ensinou. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes visitar-me. Doente e me curastes. Quando foi que te fizemos isso, Senhor? Sendo que nunca te vimos. A religião nos vedou os olhos. Nós não conseguimos enxergar
porque nos disseram que na religião que o Senhor era assim ou assim. Cristo disse: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Como assim? Naquela ocasião, o pequenino era Elias. Assim, os exocristãos, pessoas que são cristãos na essência, na prática, mas não na forma, estão contemplados pela universalidade do Evangelho também. Não estou me referindo à questão da salvação, que é única e exclusiva em Cristo. Estou me dizendo que Deus não se circunscreve ao nosso mundo religioso. Lá na Idade Média, o pessoal chegou a dizer que a igreja é o reino de Deus. E usavam uma frase atribuída a São Cipriano, dizendo que aquele que não tem a igreja por mãe, não pode ter Deus como pai. E diziam que a salvação só acontece dentro dos muros da igreja. Como que quem diz, é a igreja quem salva. Nós sabemos que a igreja não salva. Ela é testemunha de Jesus Cristo. Nós sabemos que a igreja não é o reino de Deus, é parte do reino de Deus. E que Deus não se circunscreve exclusivamente para a igreja e despreza e menospreza e esquece o restante da humanidade. Esta não é uma doutrina bíblica. Você pode perceber que o Cristo ele disse o seguinte: havia muitos leprosos em Israel nos tempos de Eliseu, mas somente Naamã, o sírio, é quem foi curado. Quando aquele romano chegou até Cristo, Cristo disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Quando ele foi para as partes da Síria, onde havia uma mulher sírio-fenícia, ele disse que aquela mulher ela tinha muita fé e a alcançou também. Quando ele desceu para Samaria, os não-judeus ouviram a palavra, mostrando claramente de que a salvação não tem exclusividade para um povo ou outro povo, uma instituição ou outra. Voltaremos a falar mais sobre os proto-cristãos, que são cristãos antes de Cristo. Voltaremos a falar mais sobre o próprio Evangelho, que é o Evangelho pregado antes de Cristo. Fica neste momento esta solução teológica. É Deus nos despertando para este fenômeno de dizermos que Ele não é de gregos, bárbaros, citas, brancos, ricos, pobres. Esta classificação socioeconômica, cultural e religiosa é coisa nossa, não é coisa de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.